2015 foi um ano em que a política e a economia caminharam juntas, uma determinando o cenário da outra. No âmbito legislativo, em que pese o ano intoxicado pela agenda negativa da economia, avançamos em legislações cruciais para o Brasil. Muitas já sancionadas e outras mandadas para tramitação na Câmara dos Deputados. Logo no início do ano, a presidente da República editou um pacote de medidas e esperava economizar 70 bilhões de reais. Essas primeiras medidas do ajuste vieram para mudar as regras da pensão por morte, do seguro-desemprego, do abono salarial e do auxílio-doença. Depois desse primeiro pacote, uma série de outras medidas foi votada em nome do ajuste fiscal. O governo aumentou o imposto sobre o lucro líquido de bancos, subiu o PIS/PASEP de 1,65% para 2,1% e a COFINS de 7,6% para 9,65%. O governo também reonerou a folha de pagamento de alguns setores da indústria e, para proteger os trabalhadores do arroxo, aprovou o Plano de Proteção ao Emprego, que permite diminuir a jornada e o salário do trabalhador para que ele não seja demitido. O governo compensa as perdas salariais. A pauta econômica ocupou boa parte do trabalho dos senadores, mas não foi o único assunto do ano. Também passou pelo plenário a discussão de regras eleitorais, como o fim do financiamento das campanhas por empresas. Nós temos uma bela oportunidade de definitivamente, por fim, essa presença ilegal, inconstitucional e imoral que é o envolvimento de empresários no financiamento de campanha. Nós aceitamos sim as contribuições que são feitas às campanhas eleitorais para mantermos a condição também, principalmente da oposição, de poder enfrentar uma máquina de governo que não tem projeto de governo, tem projeto de poder. Regras para a fusão de partidos. Nós não somos contra a fusão, senhor presidente. O que nós queremos aqui é disciplinar. O partido que tiver 5 anos poderá fazer fusão. Agora, fazer um partido político exclusivamente para fazer, me desculpe o termo, os ouvintes, fazer essa malandragem na política, tirar a legitimidade e buscar um caminho torto para burlar a legislação eleitoral. E também para as coligações. Nós estamos tratando de liberdade de organização, de algo que é considerado no arcabouço jurídico do país como cláusula pétrea. Portanto, nem mesmo a Constituição Federal, no meu entendimento, poderá mudar essa possibilidade de livre escolha, de se coligar, de se associar temporariamente ou permanentemente, senhor presidente. Proibição de coligação proporcional fortalece os partidos políticos. Ponto. Esse é um dado importante. Você faz a chapa de um único partido, o eleitor vota nas ideias dos partidos e nos candidatos do partido e elege. Acaba com aquela história de deputado de 300 mil votos puxar deputado de 15 mil votos. Outra pauta importante em 2015 foi a feminina. É um projeto de autoria do Executivo, portanto da presidenta Dilma, e que visa equiparar as nossas militares, equiparar o direito das nossas militares ao direito já concedido às servidoras públicas e às demais mulheres do país na iniciativa privada. Foi uma grande conquista poder aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses e não poderíamos ter ainda um dos setores da sociedade, uma das categorias, sem ter esse direito. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias. Mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. Foi em 2015 que os senadores regulamentaram os direitos trabalhistas das domésticas. O patrão agora tem uma guia única para pagar o INSS, o FGTS e o recolhimento para demissões sem justa causa. Outro assunto importante foi o marco da biodiversidade. Se o recurso da biodiversidade é um princípio ativo, em um remédio, em um óleo, um shampoo,
contribuir para a formação do apelo mercadológico, a exploração econômica desse ativo deverá repartir benefícios. Toda essa discussão aconteceu entre fevereiro e dezembro, nas mais de 200 reuniões do plenário. O saldo total do ano foi de 10 propostas de emenda constitucional, 25 medidas provisórias, 165 projetos de lei, 212 projetos de decreto legislativo e 19 projetos de resolução aprovados. É um momento em que a nação espera que as instituições se pautem pela responsabilidade, equilíbrio, bom senso e principalmente legalidade. De minha parte, reitero que esta será, como sempre foi, a orientação do Senado Federal. Devemos, em nome dos brasileiros, que merecem sempre o melhor, nos empenhar ainda mais para não ficarmos o resto da vida exumando este ano que nunca começou e que também não terminou.